Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Teixeira e eu vou, a convite da Project Lab, proferir uma web aula com o título Gestão de Projetos e Mudanças, e o subtítulo é O Próximo Desafio para o Profissional de Projetos. Né? Eu sei que o título é bem instigante porque não é comum se enxergar hoje, se encontrar material sobre gestão de mudanças. E quanto mais a gestão de mudanças na integração, né, das demandas ou projetos ou iniciativas. Né? Então, nosso desafio hoje é esse. Né? Primeiro, apresentar rapidamente os conceitos do que é o gerenciamento de projetos, o que é a gestão de mudanças, a integração entre esses dois saberes, vamos chamar de saber, que é mais, eu creio que seja mais abrangente, e por que que isso hoje aponta para um requisito importante para um profissional de gerenciamento de projetos, né, que queira aumentar suas chances de sucesso nos projetos a partir, né, da gestão de mudanças. Okay? Basicamente, eu tenho aqui o meu currículo. O meu currículo ele é baseado em experiências que tive, tanto na docência. Hoje em dia eu sou professor de pós-graduação, não só em Minas Gerais, mas também em cursos no Brasil. Eu sou mestre em gestão do conhecimento. Minha base hoje é Belo Horizonte. Eu sou especialista em gerenciamento de projetos e mudanças também pela ProSci, em gerenciamento de projetos pelo PMI. Sou consultor, já atuei em algumas demandas de congressos, simpósios, né, workshops, palestras também. Sou consultor e ao final vou passar para vocês, quem estiver assistindo, onde me encontrar. Lá tem o descritivo todo das minhas consultorias, clientes, oferta de produtos, né, que eventualmente possa ser útil a quem está assistindo essa web aula. Mas também o intuito desse encontro, dessa web aula, desse vídeo que está sendo gravado aqui, é justamente trazer à luz essa área que ela é tão, digamos, menosprezada hoje, não é dada a devida importância. Quando se fala em gestão de mudanças, as pessoas pensam muitas vezes, né, e eu pensava assim também, antes de realizar a certificação da ProSci, eu pensava que simplesmente pelo fato de você utilizar um processo que hoje é descrito no PMBOK como um comitê integrado de mudanças, né, que fica lá dentro do monitoramento e controle do projeto, eu poderia garantir que as mudanças estavam sendo bem realizadas, bem gerenciadas dentro das empresas. Bem, isso não é o suficiente hoje. E por não ser o suficiente, eu quero iniciar aqui minha apresentação. Primeiro ponto, me colocando como esse avatar aqui que está na tela para vocês. Eu notei que isso eu roubei de um palestrante em que eu assisti o ano passado, num congresso em Minas Gerais, em que eu vi que é uma forma que você tem de se aproximar, né, dessa nova geração, dessas pessoas que lidam muito bem com a internet, muitas vezes melhor do que eu, né? Junto às redes sociais, e que tem uma representação tão forte nas mídias hoje, e que isso também é uma necessidade de mudança que nós temos, principalmente uma quebra de paradigma, e que hoje é tão importante para quem quer que seja, né? Se você deseja ter uma atuação forte no mercado, inevitavelmente você precisa ter uma presença nas mídias e falar a linguagem que as pessoas entendem hoje, né? As pessoas que lidam com esses meios, com esses canais. Né? Então tá aí meu avatar, espero que esteja parecido, né? Mas é uma forma que eu tenho de quebrar um pouco o gelo aí com respeito à figura tradicional de professor, né? Então nossa agenda hoje vai passar primeiro ponto, pelos conceitos de gestão de projetos, conceitos de gestão de mudanças. E aí a minha ênfase não é de bater nessa tecla do que é fundamento de gerenciamento de projetos, né? Essa web aula não tem esse objetivo, mas é justamente retirar alguns pontos que são importantes para que nós possamos, ao final, entender por que o gerenciamento de projetos precisa da gestão de mudanças e por que a gestão de mudanças também ajuda, né, e coopera
e também tem uma simbiose junto ao gerenciamento de projetos, e por que o uso dessas duas ferramentas hoje traz tantos benefícios, né? Essas duas formas de pensar, vamos chamar assim. Então, os conceitos, vamos falar sobre isso. O fator humano, basicamente eu vou trazer para vocês a visão de que a abordagem da gestão de projetos junto às pessoas, nós chamamos hoje de gestão de mudanças organizacionais, não é isso? Vou trazer uma luz sobre isso também e mostrar por que as pessoas são muito mais complexas do que nós imaginamos, né? Depois eu vou falar sobre a Big Change, que eu estou chamando aqui, mas basicamente por que as mudanças que são tão grandes hoje, né, são tão complexas, que são realizadas a partir de projetos, por que essa estrutura, esse arcabouço, né, de ferramentas, de recursos, de entregas, ele hoje é tão dependente da gestão de mudanças, e por que hoje a integração entre gestão de mudanças e projeto, a oferta de tão importante, né? Justamente o que eu, né, trazendo a integração ao próximo assunto, que é a gestão de mudanças e projeto, e por que minha proposta, a partir dessa web aula, eu tenho, né, algo em torno de 1 hora, não é possível se estender demais, nem tratar assuntos muito, digamos, profundos, mas por que eu quero plantar essa semente para você que está assistindo? Por que é importante a gestão de mudanças e projetos? E por que é importante mudar minha maneira de pensar essa entrega de demandas que nós chamamos de projetos hoje? Por que é importante lidar com a questão que envolve o fator humano, né? E agora é um título que eu trouxe justamente para deixar alguns pontos, né, algumas questões, alguns pensamentos para que vocês possam evoluir esse assunto, não só para certificações, que seja ProSci, que seja outros institutos que tratam de gestão de mudanças e projetos também, mas que vocês possam ter essa semente, essa dúvida, essa explanação, esses pontos que nós vamos trazer aqui, né, nessa web aula, para que vocês possam minimamente ter uma dúvida que possa lançar vocês a conhecer mais, né? Mais sobre gestão de mudanças, mais sobre gestão de projetos e qual é a melhor forma que você tem para poder contribuir com esses cenários tão complexos quanto os projetos estão, né, apontando agora, né? Vamos lá. Então, o primeiro ponto eu queria falar sobre a gestão de projetos, independente da escola hoje, vou chamar de escola porque em alguns momentos nós temos metodologia de gerenciamento de projetos, outros momentos nós temos boas práticas de gerenciamento de projetos. Eu vou traçar aqui alguns institutos, algumas organizações que representam hoje o gerenciamento de projetos e que inevitavelmente é uma fonte que você pode também buscar, pode procurar mais informações sobre uma certificação, uma publicação, né? Vídeos, textos, artigos, papers, né, que você pode encontrar na internet. O PRINCE 2 é uma certificação que hoje existe, é uma realidade, né? A gente tem o IPMA também, que é o Instituto, uma importante organização do gerenciamento de projetos, né, que tem uma base também no Brasil. O próprio Corpo de Conhecimento, o PMBOK, né, que é um conjunto de saber, que agora em 2017 vai ser lançada sua nova versão, que é a sexta edição, justamente trazendo, né, essa visão não só do pensamento ágil, mas também das questões que envolvem, né, lições aprendidas, como gerenciamento do conhecimento, gestão do conhecimento, como abordagens também que trazem, né, essas boas práticas mais para próximo das pessoas, para a gestão de pessoas, a gestão da informação, gestão do conhecimento e as questões que envolvem também o gerenciamento ágil desses projetos, né? Independente dessas escolas, dessas fontes, desses saberes, nós temos o projeto hoje como objetivo definido antecipadamente. Então, eu não vou me estender muito a isso, mas inevitavelmente nós precisamos ter esse conceito, né? Se o projeto ele é algo que é único, ele é algo que ele tem um perfil, né, uma característica que
que é temporária, o objetivo ele é definido antecipadamente, ou seja, não adianta eu começar um projeto sendo que eu não tenho objetivo desse projeto. Então, independente dessa fonte que eu venha a buscar informação, eu tenho sempre essa necessidade, né, de ter o objetivo definido antecipadamente, dele ser temporário, ou seja, diferente da operação que tem o PDCA infinitamente rodando, né? Dentro do projeto eu tenho o PDCA também, não deixo de ter, mas com início e com término, né? Eu tenho ciclos finitos, né, de melhoria do meu projeto. E eu crio um serviço, né, um produto ou um resultado, para que ao final tenha algo a ser entregue para o cliente, né, com um benefício, né, a ser utilizado, uma nova linha de produção sendo entregue, uma nova vacina, não é isso? Um novo prédio, né, com a construção, né, com o projeto, e isso tudo faz com que eu tenha o gerenciamento de projetos estabelecido, né, como prática para a entrega dessa demanda, não é isso? E continuando, sobre gerenciamento de projetos, poucos pontos que nós precisamos saber para poder falar um pouquinho sobre gestão de mudanças, mas com respeito ao ciclo de vida, peguei emprestado aqui do PMBOK, nós temos ciclos bem definidos, né, do que é a gestão de projetos, ciclos de iniciação, em que basicamente eu tenho um termo de abertura do projeto, um documento que formalmente estabelece o início do projeto, e aí nós vamos já começar a interagir com a gestão de mudanças, porque um dos primeiros momentos que você lida dentro do ciclo de vida de projetos com pessoas, com recursos, com stakeholders, é justamente o termo de abertura do projeto, né? Algumas pessoas me perguntam, mas o projeto existe a partir de um termo de abertura, né? Ou um termo de referência, um nome que se quer dar para esse marco de abertura do projeto. Mas o que é feito antes? Existe vida antes do projeto? Eu digo sim. Existe toda uma tratativa do próprio estudo de viabilidade do negócio que faz com que você avalie, né, faça a pesquisa necessária, faça os estudos, utilize os indicadores importantes, as previsões, né? Você tem ferramentas hoje dentro da própria administração, dentro da finança, dentro da controladoria, que você pode utilizar para poder atestar a viabilidade do projeto, entre elas a TIR, o Payback, né? O VPL, mas tudo isso é feito um passo antes dessa abertura do projeto. Então, basicamente, o que nós temos aqui dentro do PMBOK, nós temos dois processos aqui, que é justamente identificar os stakeholders e estabelecer um termo de abertura do projeto, mas eu quero aqui sintetizar esse grupo de processos, que o PMBOK chama, né, como um termo de abertura, que é algo que formalmente vai dizer que o projeto está iniciando, né? Em seguida, nós temos os processos de planejamento. Basicamente, você tem a visão de planejamento para todas as áreas, né? O PMBOK chama de área de conhecimento, mas que nada mais é do que saberes, do que dimensões do gerenciamento de projetos que você lida e que você inevitavelmente precisa planejar antes de começar a consumir, antes de começar a interagir com aquele saber. Por exemplo, custos. Você precisa planejar o gerenciamento de custos para que você tenha, né, uma estrutura, uma linha de base para poder acompanhar o desembolso do seu projeto e identificar se de fato você está alcançando ou não aquela meta que foi estabelecida, né? Dentro dessa aula de hoje, nós temos uma área de conhecimento importante, que ela é emblemática para isso que nós vamos falar hoje, que é justamente a gestão de stakeholders ou de partes interessadas no projeto. As partes interessadas, né, a maneira de planejar essa interação, né, esse engajamento das partes interessadas, você planeja isso, né? Inevitavelmente você realiza a partir de algumas ferramentas, entre elas o quadrante né, de engajamento que o PMBOK traz como sugestão, por exemplo, mas que você precisa movimentar esses stakeholders na medida que o projeto vai acontecendo. Movimentar no sentido do engajamento, do interesse do projeto, né, para que os recursos que você precisa ter o apoio, você tenha o esforço necessário para que eles, né, de fato, possam, né, patrocinar aquele pacote de trabalho, né, aquela entrega, né, ou aquela informação que é importante, que você tenha no decorrer do projeto.
Depois dessa fase de planejamento, você tem a execução, e o que nós precisamos extrair disso é que justamente a maior parte dos conflitos acontece na execução, que é onde você planejou contratar, você está contratando, planejou mobilizar, você está mobilizando, não é isso? Aí na execução, você planejou engajar as partes interessadas, nesse momento você está executando as ações, né? Você está aplicando aquelas técnicas, né? Utilizando aquelas ferramentas para que você aumente o engajamento, o interesse, né? A partir de um bom plano de comunicação, a partir de um bom monitoramento do engajamento, de expectativa, né? Tudo isso dentro da execução. E enquanto o time está executando, você tem o monitoramento e controle acontecendo. Dentro desse contexto dessa web aula, é justamente a necessidade que você tem de garantir que aquelas pessoas que deveriam estar patrocinando, deveriam estar motivadas, deveriam estar engajadas no projeto, você está monitorando para que isso aconteça. Porque a tendência do gerenciamento de projetos hoje é você ter um nível um nível de caos tão grande dentro da execução que o seu esforço aqui no monitoramento e controle, principalmente, fazer com que isso não tome as rédeas do seu projeto, ou seja, que seu projeto não seja guiado pelo caos que inevitavelmente vai acontecer. Porque, basicamente, você tem pessoas, né, interesses, você tem questões econômicas, que são saudáveis, inclusive, né, para quem demanda aquele projeto. Você tem expectativas, você tem um cenário de mudanças continuamente, né, acontecendo, e você, como gerente do projeto, com o papel de que nada possa escapar do seu controle, do seu monitoramento, então, inevitavelmente, o nível de interação claro que isso varia em função da complexidade do projeto, mas de projetos de média complexidade para grande complexidade, você tem um nível de interação entre recursos muito grande aqui. E também um nível de problemas também acontecendo, né, de uma maneira muito acentuada na execução. O que você faz com respeito a isso, para que você possa se adiantar, é justamente aumentar o seu esforço na identificação dos riscos, né? No planejamento das respostas aos riscos, para que o mínimo do seu tempo seja atuando em problemas de projetos, né, com respeito a riscos não identificados, né? Porque também é uma das certezas que nós temos no projeto, é que vai mudar, né? Se o projeto vai mudar, eu começo a lidar com uma variável que você não consegue, digamos, planejar 100%, né, dos seus componentes, né? Então a mudança ela vai acontecer. O que eu preciso fazer antecipadamente é identificar quais são os riscos que podem gerar uma mudança e que, por sua vez, ela não sendo gerenciada, se transforma em um problema em que você precisa atuar em tempo de execução, né, e monitoramento e controle do seu projeto. Bem, depois disso tudo, eu tenho o processo de encerramento. Basicamente, o que acontece aqui é você encerrar administrativamente o seu projeto, lembrando que as entregas elas precisam ser executadas, realizadas, entregues efetivamente, né, dentro do ciclo de vida, né, do grupo de processos de execução. Então, a execução, monitoramento e controle, né, acontece em paralelo. Você executa, você constrói a entrega, no monitoramento e controle você garante que isso seja aceito pelo seu cliente. Quanto mais você estende essa fase de execução e monitoramento e controle, mais tardia vai ser a sua entrega e menos você atende a expectativa do prazo do seu projeto, né? Então você tem dois marcos importantes, a abertura do projeto e o encerramento, e um mundo de coisas que acontece aqui com respeito à mudança, né? E o que nós notamos hoje dentro do cenário de projetos é que muitos projetos que não são muito bem gerenciados, que sua gestão, principalmente de mudanças, não é muito bem gerenciada pelo responsável, o líder do projeto, o gerente do projeto, ele fica refém
das mudanças do projeto, dos problemas que acontecem. Então, basicamente antes de você ter problema com respeito às mudanças do projeto, o que você poderia fazer para poder garantir que isso não aconteça em tempo de execução? Né? Se você está iniciando o projeto agora e sabe que vai ter problema, por exemplo, com respeito às aquisições, aquele prazo de aquisição que você já tem 80%, né, de chances de atrasar o seu projeto. Isso devido a projetos anteriores. Se você deixa para o destino, né, se Deus quiser isso vai acontecer, eu vou conseguir comprar no prazo. Você está com a visão fatalista. Tá certo, se Deus quiser é importante você ter sua crença, né, sua forma de acreditar no sucesso do projeto, e é importante ter uma visão positiva, mas uma visão positiva eu sempre chamo de realista, não é? Positiva com respeito aos meios de se alcançar o sucesso, mas realista com respeito ao que pode dar errado, né? Então isso é uma visão saudável, né? Que você tenha uma visão otimista com respeito às alternativas, mas sempre uma visão realista com respeito ao que pode dar errado no projeto. Então, esse exemplo que eu dei, 80% de chance de atrasar numa aquisição é algo que minimamente você precisa tratar, lidar em fase de planejamento. Tá? Primeiramente, vamos lá. Dentro do ciclo de vida, aqueles marcos que eu acabei de citar para vocês, eu tenho a TAP, que é o termo de abertura do projeto, por exemplo, né? Pegando aqui emprestado o PMBOK. Eu tenho o stakeholder ainda na fase de iniciação, uma identificação do stakeholder. É o primeiro contato dentro do ciclo de vida de projeto em que eu começo a pensar o engajamento, né? Pensar o principal recurso no meu projeto, que são as pessoas. Depois, na fase de planejamento, tem o plano de gerenciamento, as linhas de base interagindo. Eu tenho como mais crítico a linha de base de escopo, de prazo, de custo, o que eu vou entregar basicamente na linha do tempo e quanto vai custar, né? Não só quanto vai custar, mas a segunda grande informação, a segunda informação importante com respeito ao custo, o gerenciamento dos custos é o quanto vai custar e depois vem qual é o fluxo de desembolso do projeto, né? Depois eu tenho os planos auxiliares, basicamente o que me ajuda a gerenciar o projeto. Isso vai variar bem em função do mercado, do tipo de projeto que eu estou, né, envolvido. Orientar os trabalhos do projeto, isso em tempo de execução, monitoramento e controle do projeto. Eu planejei, agora eu preciso garantir que isso aconteça. A identificação das mudanças, a única certeza que eu tenho em projeto, gostaria que vocês guardassem isso, a única certeza que vai mudar. Alguém me diz sempre que, né, essas palestras, workshops que eu dou, quando eu pergunto qual a única certeza de projetos, nós ouvimos algumas verdades do tipo, olha, vai atrasar, vou gastar mais, que o projeto não vai atender todas as expectativas dos stakeholders. Eu digo, olha, a única certeza que eu posso dizer para vocês é que vai mudar. E talvez o impacto da mudança seja no escopo, no custo, seja na expectativa do stakeholder, seja no prazo do projeto, né? Então eu preciso lidar justamente com mudanças. E isso é uma das principais disciplinas hoje para quem deseja avançar no gerenciamento de projetos. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os componentes de mudanças, mas é uma dos principais requisitos hoje. Comunicar com os stakeholders também, dentro do monitoramento e controle, é o que acontece. Lembrando, né, que quanto mais recursos eu tenho no projeto, pessoas trabalhando no projeto, equipe, stakeholders, e eu tenho uma visão de rede de comunicação, quanto mais pessoas, mais canais de comunicação. Tem até uma formulinha para isso, depois vocês podem dar uma olhada, né, na internet, nas publicações que falam sobre o número de canais, né? Isso é exponencial, né? Se você tem 4 pessoas interagindo no projeto, você tem lá pelo menos 6 canais, né, de comunicação, né? Depois você tem o encerramento das aquisições, dentro do encerramento de projetos, né, já avançando para o encerramento dessa frente de entrega desse empreendimento, né, dessa grande mudança. Depois eu tenho o encerramento administrativo do meu projeto. Basicamente é encerrar as questões que envolvem os contratos, né, os registros, né, que foram definidos como
o start do projeto, como input do projeto, né, a sua ferramenta de demanda que diz que você foi responsável por um projeto de uma nova vacina, por exemplo, né, e nesse encerramento administrativo você vai lá relatar quais foram os resultados alcançados no projeto e formalizar o seu encerramento. E a avaliação dos resultados, que basicamente é um marco importante, que tem que estar descrito isso no business case, né, naquele estudo, né, da viabilidade do seu projeto, que geralmente é feito, geralmente não, é feito, é realizado antes do início do projeto, e que você tem um marco aqui, que é de encerramento do seu projeto, poder identificar se de fato você alcançou aqueles números, aqueles resultados esperados até aquele ponto do projeto. Tá? Isso é feito, né, no ciclo de vida no encerramento do projeto. E aí, falando sobre governança, vamos precisar disso daqui a pouquinho também. Eu tenho alguns níveis de governança, entre eles a questão dos objetivos estratégicos. Dentro dos objetivos estratégicos eu tenho os programas, né? Eu posso ter programas que nada mais é do que um agrupamento de projetos que vão viabilizar aquele objetivo estratégico e que eles têm que ter inevitavelmente um objetivo que seja comum, né? Então, por exemplo, se você vai lançar um novo carro, você tem como um programa vários projetos atrelados, entre eles um projeto de a sua reestruturação da sua linha, né, de equipamentos para poder acompanhar essa nova linha de produção, o marketing que vai lançar sua campanha, não é isso? A questão das pessoas que vão trabalhar nessa nova linha de produção, tudo isso como programa. O programa Fome Zero, são vários projetos que têm objetivos em comum, né, que dá ali aquele benefício do programa, que é o Fome Zero. Depois eu tenho vários projetos, né, nada mais é do que a entrega, né, na visão mais unitária dessas demandas. Basicamente o que acontece entre o ciclo de vida do projeto, que é marcado pelo termo de abertura, e o encerramento do projeto, no caso, né, da visão do PMI. Depois eu tenho as demandas, então eu tenho todo projeto é uma demanda, mas nem toda demanda é um projeto. Basicamente o que eu quero dizer todo projeto ele nasce a partir de uma demanda, mas nem toda demanda que se estabelece, ela se transforma em projeto, muitas vezes pelo seu tamanho, pela complexidade, pelo uso de recursos, né? Então, por exemplo, se você precisa customizar uma ferramenta, um software, por exemplo, isso leva 20 horas para poder se fazer, que foi a estimativa que foi feita, muitas vezes isso não demanda, né, uma necessidade de ter um cronograma do projeto, né, um planejamento completo, né, na visão do que o PMBOK traz com os 47 processos, por exemplo, no caso da quinta edição, quinta versão do PMBOK. E dentro dessas demandas eu tenho os processos também. Nada mais é do que a interação, né, dos projetos, né, e o desencadeamento das ações necessárias para entregar essas demandas, que por sua vez pode se tornar um projeto também. E dentro desse processo eu tenho as atividades que fazem, né, que realizam o trabalho do projeto e que eu apresento aqui como uma menor unidade do trabalho a ser executado. Eu tenho pessoas interagindo em todos os níveis aqui, tá? Desde de atividades até objetivos estratégicos, né? Pode ser um stakeholder, por exemplo, estratégico, pode ser o CEO da empresa, que tem as suas metas estabelecidas, executivas, né? E eu tenho pessoas que atuam diretamente nas atividades, eu chamo que é a menor partícula do trabalho, que essa atividade é o exemplo que eu estou dando, mas que tudo isso está interligado de uma forma com que você consiga entender o desencadeamento, né, da cadeia de valor do objetivo estratégico até a atividade. Ok? E depois, né, iniciando já minha finalização dessa primeira parte, eu tenho a governança de projetos. Inevitavelmente eu tenho problemas dentro de empresas hoje. Das empresas que eu visito, uma das principais dificuldades que se tem hoje dentro do gerenciamento de portfólio de projetos, da carteira de projetos, são muitos projetos ativos, ou seja, de tudo que a empresa precisa realizar, eles demandam uma quantidade grande de iniciativas iniciadas, né, dentro
do seu portfólio, os projetos certos. Então a dificuldade que se tem hoje de estabelecer o projeto ideal para poder entregar aquela demanda. Não vou entrar aqui nesse mérito, mas o projeto ele nasce no business case, então inevitavelmente eu tenho que ter uma visão de projeto, né, desde antes do nascedouro do projeto, para que alguém possa me entregar, eu como gerente do projeto, me entregar todas as informações que eu preciso para poder compreender se de fato esse projeto é viável ou não de ser executado. E tem que estar alinhado com a estratégia. Basicamente, se eu tenho um projeto iniciado que não entrega, que não endereça aquele projeto, ele não deveria ser feito. Tá? É uma visão que você tem. Se não está ligado à estratégia da empresa, não deveria estar sendo executado. Ou a estratégia precisaria ser revista. E os indicadores também precisam ser definidos, estar definidos, para que vocês possam ter essa visão, né, de programas, de projetos e portfólio, e entender se você está alcançando ou não os objetivos estabelecidos. E tudo isso embaixo, né, com suporte de um negócio que se chama gestão de recursos. Então, lembrando que gestão de recursos, se eu pudesse continuar esse desenho aqui mais para a direita, eu desenharia aqui a operação, né? Ou seja, como base eu tenho a gestão de recursos, mas que eu tenho recursos divididos com a operação e com o projeto. Então, o grande dilema hoje do executivo é o quanto ele vai investir em projetos e quanto ele investe em operação. Lembrando que a falha nessa estratégia pode significar a falta de recursos para a sua operação, que é a sua principal fonte, né, atual de recursos, né, de recursos financeiros, né, e geração de valor. E, por outro lado, a visão de futuro que os projetos, né, endereçam. Ou seja, quanto mais você investe em projeto, mais você tem capacidade de aumentar a sua capacidade, né, seu pulmão ali, aumentar a sua capacidade mesmo, a palavra é essa, de aumentar valor, né, de gerar mais valor para a sua empresa. Então, o projeto basicamente é futuro e operação presente, vamos botar assim de uma maneira bem grosseira, mas é isso que eu quero trazer para vocês. E a gestão de recursos é única, como se fosse um bolso único, né? Então, o dilema é esse: até quanto investir mais em projetos, em operação, e como é que eu utilizo, né? Qual método que eu utilizo para poder selecionar a melhor opção. Já começando a transitar para o objetivo do nosso encontro aqui, né, nessa web aula, eu tenho o cenário atual e eu tenho o prazo para se entregar os projetos e eu tenho o futuro. E os processos de mudança justamente é o que vai fazer com que minha empresa caminhe do estado atual A para o estado B, não é isso? A partir, claro, de projetos são executados, são desencadeados, mas isso nada mais é do que uma mudança, né? Uma mudança do estado A para o estado B. Esse exemplo que eu dei aqui é um quadrado, né? Mas pode ser que a empresa está se preparando para a internacionalização. Então, a empresa que ela é conhecida, né, como quadrado azul ali, como uma empresa que tem atuação no país nacional, e ela precisa gerar, né, a sua capacidade de atender, né, mercados externos. Então, isso pode se tornar, né, alvo de um projeto ou vários para poder viabilizar essa grande mudança, que é de transformar em uma empresa que atua, né, que tem atuação fora do país. Okay? Tudo isso, claro, respeitando o prazo. Né? Então é o que eu quero exemplificar para vocês aqui agora. Change Management, que é o segundo conceito que eu quero trazer a vocês. Primeiro ponto, eu quero trazer alguns questionamentos, são 6 pontos apenas. Nós mudamos por algum motivo. Então, Change Management é necessário, pois nós mudamos por algum motivo. Ou seja, se você está no estado A, por que as pessoas buscam pós-graduação hoje? Alguns podem dizer, porque é importante, passa um pouco pela satisfação de ter um diploma. Eu digo, ok, mas existem alguns critérios, alguns requisitos que nos remetem a alguma mudança, não é? Alguma necessidade de mudança. Então, entre elas está a necessidade de ser mais reconhecido, de ter mais expertise para alcançar outras vagas, outros postos de trabalho, não é isso? Ou transitar de área, né? Então, nada mais é do que uma mudança que você viabiliza a partir da realização de um curso de pós-graduação, por exemplo. Né? Mudanças organizacionais necessitam de mudanças individuais.
Então, nada mais é do que isso, né? As mudanças organizacionais, que são corporativas, elas são alcançadas a partir de mudanças que são individuais. Então, desde mudanças, por exemplo, uma empresa que deseja diminuir seu desperdício, né, ela inevitavelmente precisa passar por mudanças individuais. Do funcionário não desperdiçar, de utilizar de uma maneira consciente, racional de uso, né, uma abordagem, né, mais racional de uso de recursos da empresa, que seja da alimentação, que seja do uso do tempo, que seja, né, os recursos que a empresa tem, né, disponível. Então, a mudança organizacional necessita inevitavelmente de mudanças que nós chamamos de individuais. Okay? E os objetivos organizacionais são resultantes de mudanças individuais. Então, o objetivo que foi alcançado, elas resultam de mudanças que são individuais. Então, basicamente, os objetivos para serem alcançados na empresa, ela precisa inevitavelmente estar atrelada às mudanças individuais, né? E aí eu não falo somente esse exemplo que eu dei, do funcionário com respeito a desperdício, mas pode ser, por exemplo, a mudança de mentalidade, né? A empresa foi adquirida por um grupo internacional que tem operação em outro país, ela precisa mudar a mentalidade, a forma de se realizar o trabalho. Então isso impacta não só a visão de chão de fábrica, mas também de todos os níveis hierárquicos, né? Fazendo com que aquela cultura da empresa ela seja distribuída, né, de cima da pirâmide até, né, abaixo, né, onde estão os seus empregados. Por outro lado, nós temos a visão do Change Management, é um processo para gerenciar as pessoas junto das mudanças. Então, nada mais é do que isso. Change Management é importante para as empresas, porque é uma forma que se tem para gerenciar, né, essa mudança, e aí eu digo que um dos principais responsáveis, ou o principal responsável por implantar as mudanças hoje dentro dos projetos são pessoas. Quem vai ser beneficiado pelo projeto são pessoas. Quem é o principal agente de mudanças hoje, né, responsável não só por identificar, mas por gerar mudanças hoje dentro dos projetos, são pessoas. Então nós precisamos ter essa visão de que Change Management é um processo para gerenciar pessoas junto das mudanças. E aí, quando analisamos as mudanças, pensar de maneira simplista de que simplesmente, né, apenas utilizar um processo, por exemplo, descrito no PMBOK, que é o controle integrado das mudanças, né, você está gerenciando a mudança, você precisa rever o conceito, assim como eu tive que rever. Sinceramente, eu tenho que a todo momento tentar sempre analisar por essa outra ótica, né? Eu sou de TI, eu sou analista de sistema por formação, e a minha principal dificuldade era enxergar com a mentalidade do outro, né? Quem deve dizer quais são os requisitos do projeto é justamente quem vai utilizar o produto do projeto. Por mais que você tenha especialistas na equipe, como arquitetos de sistema, por exemplo, falando de TI, você tem desenvolvedores, você tem especialistas em todos os níveis. Quem tem que dizer que o botão ele tem que ficar do lado esquerdo, porque o usuário, né, ele vai navegar menos na tela, né, fica a distância menor para poder usar os recursos do software. Se o botão estiver do lado esquerdo, quem tem que dizer isso, né, quem tem que informar esse requisito é justamente o gerente de projeto. Aliás, o cliente do projeto, e não mais a equipe do projeto, os especialistas, quem quer que seja, não é isso? E aplicamos o Change Management para realizar os benefícios e objetivos desejados com o projeto. Então, nada mais é do que isso. Nós aplicamos o Change Management para realizar os benefícios. Então, aquilo que a empresa pretende alcançar a partir de seus programas e aqueles objetivos estratégicos no seu planejamento estratégico são realizados a partir de projetos, né? Então, o projeto é a grande, digamos, agente de entrega, de benefício, né, de demandas, né? O gerenciamento de projetos hoje é a grande ferramenta que se pode utilizar, a grande abordagem, não é isso? E somada à gestão de mudanças, traz uma visão muito mais global, completa e que aponta para sucesso em projeto. Vamos falar um pouquinho sobre maturidade.
ok? Dentro dessa visão do que eu trouxe, tem um colega aqui em Belo Horizonte que se chama Darcy Prado, que desenvolveu, entre outras coisas, um modelo bem interessante que se chama Prado MMGP, né, que é um modelo de maturidade de gestão de projetos, que hoje é mais utilizada, né, no Brasil para poder analisar a maturidade de empresas com respeito à realização dos seus projetos. Então, vai da maturidade de 1 a 5, que vai desde a maturidade inicial, empresas que estão, né, engateando com respeito às iniciativas de gerenciamento de projetos, até empresas que têm a sua excelência, ou seja, empresas que não só entregam muito do gerenciamento de projetos, muito valor, como entregam projetos de acordo com prazo, com custo, com a expectativa sendo atendida, com um percentual muito mais eficiente do que as maturidades anteriores, os níveis de maturidade anterior. Então vai desses níveis, né, do 1 até o 5. Quanto maior o nível, maior a excelência na entrega, né, do projeto, né, dos seus objetivos. Bem, dando continuidade, essa pesquisa que eu vou apontar aqui agora, trouxe uma foto aqui do Darcy Prado, é um colega querido aqui de Belo Horizonte. Ele, além de ser uma pessoa muito competente, né, é uma pessoa muito aberta também, é uma pessoa muito... me apoiou, inclusive, na confecção de uma ferramenta que se chama PM Start, que é a avaliação de maturidade do profissional de projeto, que já está agora na segunda edição, né, em conformidade com PM Start, com PMCD, Project Management Competence Framework, do PMI. Ele foi lançado em 2017, né, que é um fluxo de desenvolvimento de competência para o profissional de projeto. E aí eu desenvolvi uma ferramenta que mapeia, né, todo o perfil, né, desse profissional de projeto, né, que saiu agora em 2017, e o Prado gentilmente me ajudou na validação dessa ferramenta com algumas dicas e com alguma, né, avaliação mais técnica, né, que ele poderia oferecer. Então, 2014, eu queria trazer essa pesquisa de maturidade que eu trouxe, esse recorte foi em 2014, foram 76 instituições públicas, né? Vou trazer aqui um recorte das instituições públicas do estado do Rio, São Paulo, né, Minas Gerais, Distrito Federal, e o resultado alcançado foi de 2,5. Então, significa que, na maturidade, conforme eu havia descrito anteriormente, do nível que vai de 1 até 5, a maioria das empresas reportou, né, uma média ali, né, entre todas, 2,5, contra 2,64 da iniciativa privada. O que significa que muitas empresas reportaram 2, algumas reportaram 3, né, como nível de maturidade, mas sua média é em 2,5. Né? E trazendo esse recorte para a visão do mapa do Brasil, você tem aqui Distrito Federal com 2,7, no caso de maturidade em projetos para órgãos públicos, né, o setor público, Minas Gerais 2,6, 1,82 e 2,21. Esse recorte é importante porque quanto maior a maturidade da empresa com respeito ao gerenciamento de projeto, mais preocupação essa empresa precisa ter, ou essa empresa teve, em gerenciar as expectativas do projeto, os recursos, gerenciar a mudança do projeto. Né? E não só gerenciar, né, estabelecer um comitê integrado de mudança, mas também por garantir que você tenha, né, um alcance na comunicação, né, nas expectativas, no engajamento muito bem estabelecido. Né? Então, esse recorte aponta para uma maior maturidade dentro do Distrito Federal com respeito à execução em projeto. Né? Bem, falamos sobre gerenciamento de projetos, falei um pouco sobre gestão de mudanças, sobre suas bases, falamos um pouco sobre a maturidade e agora é hora de falar sobre o fator humano. Primeira verdade que eu queria trazer para vocês, né, e relembrar e trazer esse recorte também do livro do Daniel Pink, que se chama Drive, que é em português saiu com Motivação 3.0, um livro bem bacana, tá? Que fala sobre justamente o conceito de que as pessoas elas não são tão simples quanto se imagina. Então eu trouxe esse recorte, né, uma frase que ele disse lá, em outras palavras, recompensas podem exercer um tipo estranho de alquimia comportamental, transformar uma tarefa interessante no estorvo e fazer da diversão um trabalho. O que significa que
se você utiliza o estímulo inadequado para que você tenha o engajamento da parte interessada, das pessoas, você pode estar trazendo um efeito contrário àquilo que você pretende ter. Então, ou seja, muitas vezes um aumento de salário para um profissional, mesmo que ele tenha pedido, venha trazer uma desmotivação ou não venha trazer um efeito esperado, que é o profissional se sentir, né, continuamente, né, ou pelo menos no próximo ano, motivado. Né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas já passei, inclusive, coordenando PMOs, em que você lutava muitas vezes por um reconhecimento financeiro e em 2 meses depois a pessoa já estava desmotivada, né, com dificuldades com respeito a entregas, justamente porque não era o que ela precisava, não é o que ela queria dizer entre as entrelinhas. Né? Nas entrelinhas ela poderia dizer, olha, eu estou precisando de mais desafio porque isso aqui está muito maçante para mim. E o cérebro dela, ou muitas vezes o entendimento, né, transformava isso em eu preciso ganhar mais porque isso não é o suficiente para fazer o trabalho que eu faço. Então, esse livro eu indico, se chama Drive, e traz, entre outros pensamentos, essa visão interessante. Então, a visão tradicional, né, do gestão de pessoas é que se alguém recebesse um comando do tipo pule, a resposta seria qual altura que eu vou pular. Tá? Qual altura, simplesmente. E a nova abordagem, eu não vou entrar muito nessas questões que envolvem as gerações, né, X, Y, geração Z, milênios, mas hoje em dia você tem a questão de que se você, né, tem uma orientação do tipo pule, a resposta hoje é por que eu devo pular? Né? E isso nos traz, né, trazendo desse exemplo para antes, uma abordagem diferente para aquele que é o líder. Ou seja, antes de você, né, encaminhar uma instrução do tipo, olha, eu preciso do cronograma amanhã, você precisa também entender que as pessoas hoje estão com muito mais informação e hoje a capacidade que se tem de pesquisa, né, de contextualização é muito grande. Então, cada vez menos aquele chefe tradicional, né, lá da geração X, por exemplo, que imaginava que a principal motivação do profissional seria o salário, ele está cada vez mais com menos espaço hoje nas empresas. Né? Eu poderia dizer que ele está sendo demitido pelas empresas hoje, né? Não está sendo mais necessário, está com dificuldade hoje de encontrar um local, né? um espaço. Dando continuidade, com respeito à motivação, e aí já fechando essa questão que envolve o fator humano, para a gente poder trazer a interação, justamente o motivo da nossa aula hoje, tem uma abordagem interessante que fala sobre cenouras e chicotes, inclusive nesse livro do Daniel Pink, que ele traz as 7 falhas capitais com respeito à gestão da motivação de pessoas. E aí um dos principais motivos, né, da falha na gestão de pessoas dentro de projetos. Extingue a motivação intrínseca, né? A cenoura, o chicote, ela tem essa capacidade, né, de não trazer aquela motivação, ou não externar, ou não cultivar, ou não incentivar de uma certa forma, né, aquilo que o profissional tem de melhor, né, que é a sua própria motivação, o seu engajamento, prejudicam o desempenho. Né? Então, o uso da cenoura e chicote no momento inadequado, a cenoura no sentido da motivação, um bônus, e o chicote no sentido da pressão. Né? Prejudica o desempenho e botam a criatividade, então aquilo que você teria, né, como espaço, como liberdade de poder criar, fica suprimido, afeta o bom comportamento também, ou seja, aquele comportamento que é esperado dentro da empresa, estimula trapaços, atalhos, o que é antiético, tanto para poder alcançar cenouras quanto para evitar o chicote, não é isso? E torna-se viciante. Então, se você conseguiu ali uma cenoura, né, no sentido de um bônus a partir do trabalho que você fez, você passa a entender que todo trabalho bem feito que você vai fazer, você vai receber um bônus por conta disso, que muitas vezes não é verdade, né? Não existe uma relação direta. E alimenta um raciocínio de curto prazo. Então, aquilo que eu dou, eu recebo.
e isso, se não é bem utilizado e bem administrado, pode gerar, né, entre outras coisas, 7, né, falhas capitais. E os projetos como uma grande mudança, que é o próprio nome que eu chamo, né, do capítulo de Big Change, né? Então, projetos como grande mudança, esse lançamento, por exemplo, desse sistema de lançamentos, né, espaciais aí dos Estados Unidos, custou 7 bilhões, não muitas pessoas envolvidas. O projeto de energia solar, né, energias alternativas, nos Estados Unidos também, The Crescent Dunes, né, que custou 0,9 bi, né, um pouco mais do que isso. Expansão do Canal do Paraná, né, que aconteceu agora há pouco tempo, mais 5,2 bilhões. Né, o campo de óleo também, de extração e beneficiamento, Cazaquistão, 1,2 bi. E a ponte Portman no Canadá, também custo de 1,9 bilhões. Então, todas essas grandes mudanças significam uma grande necessidade de gestão tanto do projeto quanto das pessoas, da expectativa, do engajamento, né, das partes interessadas no projeto. Então, a interação, e aí o que eu chamo de ponto cego do gerenciamento de projetos e mudanças, e por que não pode ser tratado de uma maneira separada, e por que o gerente de projeto do futuro ele precisa dar as mãos para o gerente de mudanças e vice-versa, né? Para o gerente de mudanças, aquele que lida com gestão de mudanças organizacionais, lida com pessoas, ele precisa compreender mais também das questões técnicas de planejamento, né? de realização de projetos. Então, eu tenho aqui o projeto, o gerenciamento do projeto na linha do tempo, e eu tenho o estado atual, o estado, né, de transição e o estado futuro. Então, nada mais é do que a nossa capacidade de enxergar o estado atual, e não só com a visão do gerenciamento de projetos, que é muito importante, né, mas também com a visão do change management. Ou seja, eu preciso de interagir, eu preciso de liderar, eu preciso de inspirar, eu preciso de comunicar, eu preciso de engajar essas pessoas para que eu consiga alcançar os objetivos daquele projeto. Não tem como fazer isso de maneira separada. Então aqui do lado direito eu trouxe a solução, né? Foi desenhada, desenvolvida e foi entregue efetivamente as questões técnicas que o gerenciamento de projetos lida, que traz. E embaixo eu tenho a solução, né, que foi acolhida, né, que foi abraçada pelo time, foi adotada e que foi utilizada de maneira proficiente pelo lado humano, né, das pessoas que vão lidar com projetos, que vão ser impactadas, beneficiadas, que vão atuar, né, no projeto, a solução que vai ser desenhada por esse time. Tudo isso de uma maneira adequada aumenta as chances de sucesso em projetos. E aí, essa visão que eu quero trazer, justamente como uma discussão inicial, mas lá fora, né, se a gente fala sobre projetos do Canadá, Estados Unidos principalmente, a gestão de mudanças já é utilizada como uma parte importante do gerenciamento de projetos e vai muito além do que é uma caixinha de gestão de mudanças dentro da sua metodologia, qualquer que seja, vai muito além do treinamento, vai muito além do que é a comunicação, mas justamente vem de uma maneira complementar, aumentar a chance de sucesso em projeto. Então, o gerente de projetos, né, está ali na sua corda bamba, né, entre os projetos e as mudanças, entre entregas, as questões técnicas que envolvem cronograma, gestão de riscos, qualidade, custos, linhas de base, e do lado direito, né, eu trago as questões que envolvem mudança. Então, foco técnico do lado esquerdo e do lado direito, foco em pessoas. Do lado esquerdo, a mudança que precisa ser desenvolvida, delineada, entregue, e do lado direito, a mudança que tem que ser abraçada, adotada e utilizada pelo time do projeto. Então, a todo momento, esse profissional que lida com o projeto, e eu só pude entender isso depois que eu fiz a certificação, pude entender de uma maneira mais completa, claro, né? Depois que eu fiz a certificação da ProSci, a ProSci faz um trabalho muito sério hoje no mundo com respeito a benchmarking em gerenciamento de projetos e mudanças e o fator humano, qual é o impacto desses componentes, né, que envolvem gerenciamento de projetos e mudanças, e traz números importantes, traz também uma certificação, que traz, né, o próprio nome,
que é do praticante da gestão de mudanças, que é bem legal, bem interessante, eu sugiro, inclusive, e tem outras linhas também, eu conheço de uma maneira mais profunda da ProSci. Então, projetos de mudanças, e aí justamente a necessidade que nós temos, né, de interagir, de balancear isso, né? Nem de mais pessoas, nem de mais projetos, mas de uma maneira proficiente, de uma maneira plena, né? As necessidades que cada demanda representa no projeto. Então, eu separei isso em 4 dimensões, né? Já falando da integração entre gestão de projetos e mudanças. Então, a dimensão de pessoas, hoje existe uma área de recursos humanos dentro do PMBOK, por exemplo, né, que lida com pessoas, aí tem a comunicação, fala do planejamento, de como essa comunicação tem que acontecer dentro do projeto, stakeholder, e aí o PMBOK, essa edição, traz muito da gestão do conhecimento, mas esse é o motivo de ser da gestão de mudança. Então, nada mais é do que a arquitetura do relacionamento entre o time de projeto e dos recursos dedicados à gestão de mudanças. Então, é justamente isso, é garantir que você tem um time, né, e uma parceria que seja firme entre a gestão de projetos e mudanças. Não necessariamente a gestão de mudanças é alguém técnico, e, por outro lado, o gerente de projeto precisa considerar que as pessoas, né, os profissionais que lidam com pessoas, com recursos humanos, são os principais especialistas nessa hora, né? Aquelas pessoas que vão ajudar no engajamento, no momento de se dar comunicação, de estabelecer um bom plano de patrocínio, porque o patrocínio não pode ser simplesmente identificado como uma responsabilidade do sponsor do projeto, mas sim de todo mundo que exerce principalmente uma liderança. Então, o gerente funcional ele tem que ter uma responsabilidade de patrocínio sobre os seus liderados, uma vez que eu utilizo os liderados como parte do meu projeto, se eu tiver uma estrutura matricial, por exemplo. Né? Depois eu tenho os processos, então eu tenho o sequenciamento e alinhamento das atividades técnicas e que envolve a gestão de pessoas. Então, preciso definir, né, quando a gestão de mudança iniciará no ciclo de vida do projeto. Então, quando é que vai entrar a gestão de mudança? Não precisa ser no estudo de viabilidade, ou no business case, não necessariamente. Mas também eu não posso deixar para envolver os profissionais, o líder da gestão de mudança, o gerente de mudanças, no momento que o projeto está sendo finalizado. Né? Ou no momento do treinamento, e aí eu tenho dificuldades do tipo uso da ferramenta, aderência à expectativa daquilo que deveria ter sido entregue. Então, para evitar esse problema, eu preciso estabelecer no meu processo um momento de entrada de gestão de mudanças para que possa cooperar e possa somar forças junto ao gerente do projeto. As questões que envolvem metodologia, então, independente da metodologia que se utiliza hoje, você tem metodologias baseadas na visão do que o PMI traz, na visão do que o Prince2 apresenta também, PMA, você tem outras linhas de estudo, né, na academia, a gente tem no mercado hoje, metodologias também, eu falo da ProSci, por exemplo, traz importante benchmark, a gente tem o HCMBOK também, que fala sobre gestão de mudanças, o próprio PMI também tem um standard que fala sobre, né, tem uma publicação que fala sobre gestão de mudanças, mas eu preciso entender como é que eu vou interagir com isso para que eu possa estabelecer uma metodologia que seja única e que possa integrar tanto as questões que envolvem a técnica, as questões técnicas do projeto, quanto à montagem de um cronograma, a questão dos riscos, a questão da qualidade, a questão dos custos, quanto também as questões que envolvem a cadeia de patrocínio, a comunicação em projeto, o engajamento das partes interessadas, a conscientização, o despertar o desejo, né? A ProSci tem uma ferramenta bem legal de mapeamento de estágio que encontra um stakeholder no projeto, que é chamado de ADKAR. É uma dica legal que vocês poderem pesquisar depois. ADKAR, A-D-K-A-R, bem interessante isso, que é um mapeamento que demonstra de uma maneira bem clara, né, e esclarecedora para mim, por exemplo, qual é a fase que o stakeholder está no projeto, né? E qual é o esforço necessário para poder movimentar o stakeholder nessa fase, ou gerar, né, uma resposta que você espera, e as questões que envolvem tecnologias.
precisamos utilizar e integrar cada vez mais tecnologias, lembrando que, falando em gestão de mudanças, a área de gestão de pessoas tem lá as suas tecnologias, os seus instrumentos, e nada mais saudável do que você considerar isso dentro do projeto. Eu não estou dizendo para você pegar lá e utilizar tudo que a gestão de pessoas da sua empresa utiliza, utilizar isso no projeto, não. Eu estou utilizando minimamente, eu estou sugerindo a você minimamente utilizar a abordagem, que seja utilizar aquele profissional de pessoas dentro do projeto em um momento importante, né? Ou mesmo incorporando alguma tecnologia dentro do projeto para que você, como profissional de projeto, possa utilizar, medir, acompanhar a evolução, o engajamento daquelas partes interessadas no seu projeto, né? Isso é uma visão que eu sugiro, que eu trago, que eu acho que é saudável, você integrar pessoas, processos, metodologias e ferramentas. Bem, e avançando para o final da nossa web aula, empresas que utilizaram a integração de gestão de mudanças e projeto tiveram 58% de sucesso, isso segundo a ProSci, uma pesquisa de 2016, contra empresas que não integraram a gestão de mudanças e projetos, né, um alcance aí de sucesso, né, alcance dos seus objetivos de 42% apenas, né? Isso eu cito como uma das principais preocupações nesses próximos 15 anos, né? Integrar gestão de mudanças e projetos, né? As questões técnicas de projeto e as questões que envolvem as pessoas, né? E agora, vou deixar 4 pontos para vocês, né? 4 dicas importantes, questão de fortalecimento. Então, para você que está pensando, por onde eu começo tudo isso? Fortalecer a integração, primeiro passo. Depois da ciência de que existe a gestão de mudança e existe um trabalho sério com respeito a essa abordagem e que gestão de projetos e mudanças aumenta e potencializa muito a chance de sucesso nos projetos, fortalecer a integração entre o gerenciamento de projetos e mudanças, né? De forma que você possa ter uma visão única. Depois, especializar, ou seja, trazer a especialização não só de gerenciamento de projetos, que é muito importante, seja com você que é profissional, um líder de uma empresa, seja incentivando profissionais para que façam pós-graduação em projetos, pessoas, ou mesmo mudanças para certificação. Você tem o CAPM, você tem o PMP, você tem o Prince2, você tem a ProSci com uma certificação bacana, que é de praticante de gerenciamento de projetos. Você tem o GACMBOK também com uma visão importantíssima com respeito ao gerenciamento de mudanças e projetos. Depois, a questão da integração. Então, você fortalece esse entendimento, você se especializa, você incentiva a especialização, primeiro de você, depois dos seus liderados, das pessoas que interagem com você. Depois, trazendo a visão, que é o que você pode fazer com respeito à sua abordagem, sua contribuição dentro da empresa, que é integrar isso, né? É começar a lidar com mudanças dentro de projetos, né? É trazer pessoas profissionais de gerenciamento de pessoas para dentro de projeto, é você buscando uma visão integrada de gestão de mudanças dentro do projeto também, né? E depois a questão do monitoramento. Então, uma vez estabelecida essa integração, você monitorar para checar, porque é como a lei da restrição, né? Você não tem como retirar todas as restrições do projeto. Você resolve uma restrição, depois inevitavelmente aparece outro ponto, né? Como dizem, a resistência da corrente é igual à resistência do elo mais fraco, né? Quanto mais você força a corrente, mais a tendência de ceder naquele elo que está mais fraco. Uma vez identificado, né, e atuado ali naquelas questões que envolvem aquele elo mais fraco, inevitavelmente a resistência da corrente vai repassar, vai ser transferida para o segundo elo mais fraco, que agora é o mais fraco nesse exemplo que eu dei. Dúvidas, eu fico aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre as dúvidas em projeto e a integração em mudanças e essa visão integrada, né, essa visão única. Em seguida, eu vou deixar aqui meus contatos para que vocês possam me encontrar. Então, Gustavo Teixeira Silva é o meu nome, meu e-mail é gustavo@pmbase.com.br, o site é www.pmbase.com.br. Vocês vão me encontrar
dentro da People Change. Eu sou um dos parceiros da People Change hoje no Brasil. A IT1 também como um parceiro importante, da Saleto também, em Minas Gerais no Brasil. Escrevo do site PMKB, sou voluntário PMI também, PMI aqui em Minas Gerais e outros capítulos no Brasil também. Sou autor, tenho um livro publicado que se chama Estratégias Defensivas, vocês podem dar uma olhada depois, tá? Tenho alguns capítulos aqui dentro dessa publicação, vocês podem olhar depois na internet, vocês podem encontrar esse título para vender nessas lojas virtuais. Tem algumas coisas preparadas aí sobre a integração de mudanças e projetos, publicações para esse ano. E também um livro que está saindo lá fora sobre gerenciando complexidade em projetos de engenharia, tá? Eu com outros colegas também aqui de Minas Gerais. Sou palestrante também, me encontram no Facebook, IETEC, sou professor também da PUC, da UNA, e vocês me encontram, né, de uma maneira centralizada dentro do portal pmbase.com.br. Ok? Foi um prazer, espero que possa ter cumprido o objetivo, que não é de trazer verdades sobre o gerenciamento de projetos e mudanças, mas como é que a interação é saudável, traz resultados, né? Essa abordagem única de lidar com projetos e mudanças, e qual é o benefício que se traz, primeiro para a sua vida, né, de profissional, você considerar essas possibilidades, e depois para a empresa ao qual você coopera. Ok? Foi um prazer, espero que tenha sido claro para vocês essa abordagem. Espero encontrá-los nessas mídias, nesses canais. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.